Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos determinar algumas propriedades que são dependentes da amostragem indeformada, ou seja, aquela que a gente viu no vídeo anterior, que fala a respeito da amostragem com anéis volumétricos. Se você ainda não viu o vídeo de amostragem deformada, clique no link na descrição para que você possa assistir primeiro esse vídeo e depois voltar ao vídeo da densidade de solo, porosidade e umidade do solo. Nesse caso, nós iremos aproveitar essa amostra de anel volumétrico para determinar três propriedades do solo: a densidade do solo, a porosidade total e a umidade em base volume, que também pode ser determinada em base massa também, como a gente vai ver nos cálculos a seguir. Qual o material que nós vamos precisar nesse momento? A gente vai precisar de gases cortado no tamanho do anel, ou pode ser também aquele material para fabricação de telas de serigrafia, né? Que é um pano bem fino. Nós vamos precisar também de elástico de dinheiro, tá? E agora nós vamos retirar a tampa do anel e vamos colocar o pano com o elástico. Nós então vamos retirar a tampa do outro lado do anel e o anel vai estar pronto para ser feita a análise. Como neste caso nós queremos também determinar a umidade do solo, nós vamos pesar o anel com a umidade atual. Lembrando que a umidade do solo ela pode ser determinada com base em massa, que nós chamamos de umidade gravimétrica, que é uma relação entre a massa úmida menos a massa seca, ou seja, a massa de água, dividido pela massa de solo. Ela geralmente é expressa em quilogramas por quilogramas, gramas por gramas, ou às vezes em porcentagem. É importante lembrar que no caso da umidade gravimétrica, não é necessário que a amostra seja indeformada, pode ser uma amostra deformada, porque no caso nós precisamos apenas das relações entre as massas e não o volume de solo retirado. Contudo, a gente vai aproveitar essa amostra e fazer tanto a umidade em base massa como umidade em base volume. A umidade com base em volume, representado pela letra grega θ, também chamada de umidade volumétrica, ela é uma relação entre o volume de água e o volume de solo. Então, portanto, nós vamos utilizar a massa úmida menos a massa seca, ou seja, a massa de água, e considerando que a água tem uma densidade igual a 1, massa é igual a volume de água. Então, pode ser representado também pelo volume de água dividido pelo volume de solo, né? No nosso caso, o volume do anel. A umidade com base em volume ela é expressa em centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, metros cúbicos por metros cúbicos, ou seja, por unidades de volume, ou às vezes em porcentagem também. É importante lembrar que é possível converter a umidade em base massa para a umidade em base volume. Para isso é necessário utilizar a densidade do solo, né? É apenas multiplicando a umidade em base massa pela densidade do solo, nós vamos obter a umidade em base volume, a umidade volumétrica. Então, para obter a umidade volumétrica e também, no caso, nós vamos fazer a umidade gravimétrica, nós precisamos pesar o anel com a umidade que ele veio do campo, tá? Então, após preparar o anel, o segundo passo é pesar esse anel. E, evidentemente, anotar o valor obtido do peso total do anel, mais o paninho, mais o elástico, né, mais o solo com a umidade do campo. Como nós iremos neste anel determinar também a porosidade total, nós vamos colocar os anéis para serem saturados, ou seja, nós vamos colocar numa bandeja e colocar água.
até próximo a 1 centímetro do topo do anel. O que vai acontecer? A água vai passar pelo paninho, subir por capilaridade e saturar o anel. Em outras palavras, todos os poros do anel vão ser preenchidos por água. Isso é um processo que pode demorar entre 24 a 48 horas, dependendo do tipo de solo. 24 horas depois, com os anéis saturados, nós vamos então colocá-lo para ser pesado. Nesse caso, a gente vai ter a massa do solo com a umidade de saturação, no ponto em que todos os poros do solo estão preenchidos por água. Depois disso, nós vamos levar para a estufa, né? E eles vão ser secados na temperatura de 105 a 110 graus Celsius, até alcançar peso constante. Após esse período, nós vamos retirar o anel da estufa, colocar um dessecador até que a temperatura dele alcance a temperatura ambiente. E depois nós vamos pesar novamente. Agora, esse solo já não possui mais água, e estamos pesando apenas a massa seca do solo. Por último, nós vamos remover o solo de dentro do anel, vamos descartar esse solo e vamos pesar o conjunto anel, paninho e elástico. Isso é fundamental para que a gente possa descontar esse valor depois nos cálculos. Vamos agora fazer a demonstração do cálculo da densidade do solo. Primeiro nós precisamos determinar o volume do anel. Lembre que o anel nada mais é do que um cilindro. Então nós precisamos conhecer a equação do volume de um cilindro. E quais são as informações que nós precisamos? Basicamente, nós precisamos do raio deste anel e também da altura deste anel, o raio do cilindro e a altura do cilindro. Então, a equação do volume de um cilindro ou do volume do anel é igual a π vezes r, o raio ao quadrado, vezes h, que é a altura do anel. Vamos considerar que o anel que nós estamos trabalhando possui uma altura de 5 centímetros e um diâmetro também de 5 centímetros. Considerando que o raio é a metade do diâmetro, o diâmetro deste anel é de 2,5 centímetros. Aplicando então esses dados à equação, nós temos que o volume do anel é igual a 3,14 vezes 2,5 ao quadrado vezes 5, obtendo-se um volume de 98,17 centímetros cúbicos. Vamos calcular agora a massa do solo. Nós temos aqui que a massa do solo seco mais a massa do anel, né, aquele conjunto anel, paninho e elástico, obteve um valor de 250,89 gramas. A massa do conjunto anel, paninho e elástico foi de 82,17 gramas. Portanto, a massa de solo seco foi de 168,72 gramas. Aplicando-se a equação da densidade, que é igual massa sobre volume, nós temos que massa do solo seco é 168,72 gramas, dividido por 98,17 centímetros cúbicos, que é o volume do anel. Portanto, a densidade do nosso solo é de 1,72 gramas por centímetro cúbico. Vamos agora demonstrar o cálculo da umidade volumétrica. A umidade volumétrica é dada como massa úmida menos massa seca, ou seja, massa de água, dividido pelo volume do anel, vezes 100 para obter em porcentagem. A massa úmida, ou seja, a massa do anel com a umidade atual, ou seja, a umidade que ele foi retirado do campo, foi de 260 gramas. Já a massa seca é aquela mesmo utilizada na densidade, que foi de 250,89 gramas. E o volume do anel que calculamos anteriormente, de 98,17 centímetros cúbicos. Portanto, umidade volumétrica é igual a 260 menos 250,89
dividido pelo volume de 98,17 vezes 100 para obter em porcentagem. Portanto, a umidade volumétrica foi de 9,28%. Qual que é a interpretação? Significa que em cada centímetro cúbico deste solo, 9,28% está sendo ocupado por água no momento da retirada do anel. Talvez algum de vocês estejam se perguntando por que eu não fiz o desconto da massa do anel, paninho e elástico, como eu fiz na densidade. Nesse caso aqui, como nós estamos trabalhando, né, na massa úmida e na massa seca, nós temos ali o peso do anel, o peso do solo, o peso do elástico, o peso do paninho. Quando nós fazemos a subtração, o que resta é apenas a água. Tá? Então, nesse ponto aqui, nós não precisamos fazer esse desconto. Se fizer o desconto, está errado. Se fizer o desconto na massa úmida, se fizer o desconto na massa seca do peso do anel, do elástico e do paninho, está errado? Não. Funciona do mesmo jeito. Se vocês quiserem fazer o teste aí, vai dar o mesmo resultado. Outra pergunta que pode vir é o seguinte: por que nós estamos falando que a umidade volumétrica é uma relação entre volume de água e volume de solo, e estamos agora trabalhando com massa de água? É porque, lembre-se, a densidade da água é igual a 1. Portanto, a massa de água é igual ao volume de água. Então, se nós estamos trabalhando com massa de água, é a mesma coisa que estar trabalhando com o volume de água. Em outras palavras, 1 grama de água é igual a 1 centímetro cúbico de água. Vamos fazer agora o cálculo da umidade gravimétrica, a umidade em base massa, né? Então, a umidade gravimétrica é igual a massa úmida menos massa seca dividido pela massa seca do solo, vezes 100 para obter em porcentagem. Então, nós vamos utilizar os mesmos dados da umidade volumétrica, onde massa úmida é igual a 260 gramas, a massa seca é igual a 250,89 gramas. E a massa do anel, né, do conjunto anel, paninho e elástico, é de 82,17 gramas. Portanto, a umidade gravimétrica é igual a 260 menos 250,89 dividido por 250,89 menos 82,17 vezes 100. Portanto, a umidade gravimétrica foi de 5,4%. Qual é a interpretação? Significa que em cada 1 grama do solo, 5,4% dessa grama é água. Ou melhor dizendo, que em cada grama do solo, nós temos 0,054 gramas de água. O último atributo que nós vamos determinar é a porosidade total. Lembrando que a porosidade total é uma relação entre os poros do solo e o volume total daquele solo. Portanto, neste caso, nós vamos utilizar a massa de solo saturada, ou seja, quando todos os poros estão ocupados por água. No nosso exemplo, a massa saturada foi de 281,1 gramas. A massa do solo seco foi de 250,89 gramas. Portanto, a porosidade é igual a 281,10 gramas menos 250,89 gramas dividido por 98,17, multiplicado por 100. O valor da porosidade para esse solo é de 30,77%. Qual é a interpretação? Significa que daquele volume do anel que nós temos, 30%, 30,7% são poros. E o restante, quase 70%, é a parte sólida. Então, esse solo tem um pouco mais de 30% de poros. Como é muito difícil medir o volume dos poros, o que nós fazemos? Nós preenchemos esses poros com água, né? E aí todos esses poros vão estar preenchidos, a gente vai ter a massa do solo saturada.
Levamos depois para a balança, então pesamos a massa do solo, mais a massa de água ocupando todos os poros. E posteriormente levamos para a estufa para secar toda essa água. A diferença que fica é justamente a massa de água que estava ocupando todos os poros, ou seja, o volume de poros que nós temos neste solo, obtendo-se assim a porosidade total do solo.